Atos capítulo 1, a partir do verso 12. Glória a Jesus. Irmãos, é importante nesse ambiente a gente perceber e ter sensibilidade ao que Deus está fazendo. Esteja atento. Deus não fala com paredes, Deus fala com pessoas. Então, não pense assim, meu irmão precisaria estar aqui para ouvir, meu vizinho, quem precisava, chegou. Atos capítulo 1, a partir do verso 12, ficou ótimo o microfone. Não vou me apresentar, porque já fui apresentado. Sem delongas, a partir do verso 12, que diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, ou Olival, que fica perto da cidade de 1 quilômetro, ou um sábado. 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Abre o parêntese no verso 18, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama ou Aceldama, isto é, campo de sangue, fecha o parênteses. Abre aspas, porque, fecha aspas. Prosseguiu Pedro: Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Verso 21, portanto, é necessário escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Verso 24, depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhidos para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. 26, e nós terminamos a leitura. Então tiraram sortes, e ele foi acrescentado entre os 11 apóstolos. Pai, esta é a Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito Santo constranja o nosso coração nessa noite. Existe um ambiente de arrependimento sendo gerado entre nós. As lágrimas nem sempre evidenciam um verdadeiro arrependimento, mas o Teu Espírito Santo pode produzir isso nessa noite. Oramos para que esta palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, possa ferir o nosso coração. A Tua palavra me feriu e por isso eu amei-te. Senhor, desejamos conhecer o Senhor. Uma vez mais, fala conosco
para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos lendo os primeiros passos da igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja que se inicia no primeiro século, mas uma igreja que evidencia algo histórico, épico, irrepetível. Pentecoste é algo único e peculiar e singular a esta igreja primitiva. É claro que Deus pode avivar, e Ele avivou ao longo do tempo, em várias ocasiões, homens, a Inglaterra, a América do Norte, a Escócia, Genebra, o Ocidente por inteiro, mas começou em Jerusalém. Atos dos Apóstolos é para nós uma referência de uma igreja bíblica, uma igreja centrada nas Escrituras, uma igreja fundamentada em Cristo e uma igreja cheia do Espírito Santo. Nada do que fazemos como igreja deve ser sem Jesus, sem as Escrituras e sem o Espírito Santo. Tudo o que cantamos, se não cantamos sobre a palavra, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, cantamos a nós mesmos. Tudo o que pregamos, se não pregamos Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra, não pregamos a palavra de Deus. Atos é essa referência. Todas as vezes que eu e você se atrever a se descolar, sair daquilo que é o padrão, o modelo, sem que eu e você se atreva a inventar a roda, nós precisamos voltar para a igreja de Atos. Aqui está o prefácio, a introdução, aquilo que precisamos dar continuidade. E no capítulo 1 de Atos nós percebemos algo épico e histórico, Pentecostes. Mas Jesus, ele deixa uma direção, e essa direção precisa ser observada. Eles precisam permanecer em um lugar, Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. No verso 12 do capítulo 1, o texto diz que eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Eles estavam em Betânia, ou no Monte das Oliveiras, que fica na cidade de Betânia, ou Betânia fica no Monte das Oliveiras, no norte de Jerusalém. É mais ou menos o lugar aonde eles estavam também, na ocasião que Jesus fora preso, ali no Getsemane também, ou no Getsemane, era o Monte das Oliveiras. Eles estavam naquela região, e eles precisariam voltar para Jerusalém, porque era o lugar da promessa. Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica cerca de 1 quilômetro, ou um sábado, o autor de Atos dos Apóstolos é o doutor, o perito Lucas. Ele precisa trazer e evidenciar de que toda a lei é preservada, de que nada foi ferido, foi anulado, porque Deus não faz nada sem a sua própria palavra, afinal Ele vela por ela. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra se cumpre. E Lucas retrata que na medida que eles saem dessa região de Betânia e voltam para Jerusalém, que é o lugar da promessa, eles caminharam 1 quilômetro. Afinal, por que é que tem essa informação tão precisa nessa narrativa do doutor Lucas? É porque Lucas está mostrando que todos esses apóstolos, eles mantinham uma tradição judaica, eles guardavam o sábado, e o sábado precisava ter minuciosamente uma atenção especial. Se eles caminhassem mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 2 passos, aquilo seria considerado como trabalho, eles estariam transgredindo a lei, a palavra. Nada do que Deus está fazendo na igreja é sem as Escrituras. Conto de fábulas você lê Dom Casmurro,
Machado de Assis. Aqui você lê uma história de mais de 2000 anos atrás, que não muda e não há necessidade de ser atualizada. Por quê? Porque a palavra é a mesma. É você que atualiza os seus padrões ao padrão bíblico. É você que reverencia essa verdade absoluta. Ela não mudou. A relativização veio de fora e não de dentro. Ela permanece para sempre. A pedra angular. A ordem era para voltar. Eles estavam em Betânia, no monte aonde o próprio Jesus foi tomado pelos soldados romanos, mas ninguém tomou a sua vida, ele a entregou, porque nada sai do controle de Deus. Eles voltaram a caminho de 1 quilômetro, preservaram o sábado. 1 quilômetro, não transgrediram a palavra. Perceba, o novo mandamento não anula aquilo que a lei diz. Nós não estamos vivendo uma igreja que caminha sem uma direção. E para que nós possamos entender o sentido do arrependimento, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Porque quem não sabe o que precisa se arrepender, continua pecando sem entender aquilo que precisa reconhecer. No verso 13 ele diz: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Os discípulos se reuniam em um cenáculo. Provavelmente era a casa de Maria, a mãe do jovem João Marcos. Uma casa de 2 andares, onde havia coinonia, comunhão. Eles saíram de Betânia, a caminho de 1 quilômetro, sob uma única palavra, e voltaram para o lugar da promessa. É nesse monte das oliveiras, aonde Jesus também profere o seu sermão aterrorizante, o seu sermão escatológico, sobre o fim dos tempos. Palavras duras, de confronto, de grande perseguição. Talvez os discípulos estivessem com a memória ainda sobre aquele sermão desesperador de Jesus. O Evangelho nos traz alegria em Cristo, mas o Evangelho não é para nós um passaporte para a felicidade plena. Existem aspectos naturais que precisam urgentemente serem alinhados, repensado, recalculado. Eles voltam para o lugar do aposento, o lugar onde eles se reuniam diariamente. E este lugar também traria para eles uma outra lembrança. Foi a última ceia de Jesus juntamente com os discípulos. A ceia onde ele mesmo reconhece o traidor, aquele que passa o prato nas suas mãos. Palavras duras, difíceis. Eles voltaram para este lugar onde eles estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e filho de Tiago, 11 discípulos. Todos eles se reuniam sempre em oração. No verso 14 está dizendo: uma igreja que se organiza em Cristo é uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade, uma igreja que passa mais tempo na presença do Senhor do que buscando para si mesmo desejos tão passageiros. Talvez o que a gente precisa começar a arrepender nessa noite é de ter a coragem de passar o dia inteiro terminando um seriado, atualizando os programas, e nem sequer um minuto na presença do Senhor em lágrimas, em arrependimento. Uma igreja que não ora
é uma igreja deficiente. O homem e uma mulher que não ora é um homem e uma mulher problemáticos, insensíveis, atribulado. A igreja de Atos está nos mostrando que a igreja se inicia através de uma vida de oração, não de um momento, porque eu sei que aqui não, mas lá na Lagoinha Pedreira tem gente que só ora no culto. E quando ora, não é uma oração, é uma reza, é automático. Aqui ele levanta a mão e chora, mas no quarto, a mão está em outro lugar. Aqui ele pula e adora, mas como ele não vive uma vida de oração, é um crente carnal, é um crente antipático, ele não tem empatia, sensibilidade, compaixão, porque ele não ora, ele não tem uma vida intensa de oração, ele não percebe a necessidade de uma entrega, de conhecer a vontade de Deus. Ele não passa um minuto sequer falando com Deus, ele não tem desejo disso, por isso que ele acorda atualizando as conversas, os grupos, os likes, ele acorda preocupado com o ônibus, com o trabalho, com o pão que perece. Por isso que o coração é agitado, o campo de visão é limitado, ele não consegue chegar num ambiente desse e deleitar-se na grandeza de Deus. Ele é insensível a tudo, ele não percebe nada, ele entra frio e sai seco. Ele canta, mas não adora. Ele ora, mas não se entrega. Ele vem, mas não chegou. Ele está aqui, mas está longe. Ele diz que é membro, mas o céu não conhece. Ele levanta a mão, mas o coração não se inclina. Ele busca, mas não encontra. Ele pede e não recebe, porque ele ainda não se arrependeu do seu automatismo. Os discípulos se reuniam, comunhão, eles percebiam a necessidade de um estar com o outro. Por isso que o propósito do adversário das nossas almas é sempre te tirar do rebanho primeiro, depois ele te traga. Já percebeu? Aqui não, que eu sei que não, mas em outros lugares a história parece que se repete. É sempre assim: estou cansado demais para ir no culto, trabalhando demais, pastor, sabe como é que é, né? Conta demais, é coisa para pagar, não tem mais vontade de ler, de buscar. Os discípulos se reuniam entre eles todos, a comunhão revela quem somos. Por isso que a gente acha mais fácil fugir. No verso 14, todos se reuniam em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. João capítulo 7, volta alguns versos aí. Verso 5. João capítulo 7, verso 5 diz assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Agora no cenáculo, a mãe de Jesus de sangue, Maria, bendita é entre as mulheres,
Existe uma graça despejada sobre Maria, mas não a mediação atribuída a ela. Ela é santa como todo o sacerdócio, como toda a igreja. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo, o homem Cristo, Jesus. Por que Lucas faz questão de narrar este episódio? Porque em João ele diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Sabe por que os irmãos de Jesus não criam? Porque eles cresceram com Jesus. Eles acostumaram com o sagrado. Eles estavam diante de Jesus quase que 24 horas. Imagina os irmãos de Jesus vendo ele crescer, se tornar um carpinteiro, se retirar em oração, em leitura, mas um homem qualquer, simples. Mas mesmo depois que Jesus começa a operar os milagres, os irmãos não creem, porque o coração estava ressequido. Eles estavam diante de Jesus, mas não na presença de Jesus. Eles estavam diante de um culto, mas não dando um culto. As ofertas não eram reais e verdadeiras. Eles não criam, um coração incrédulo. Estarmos em reuniões, cultos, conferências, não revela nossa intimidade. Intimidade é quando você mantém esse ambiente na sua casa, 24 horas, no trânsito, diante de uma tentação, diante de uma afronta. É lá onde você é revelado como crente, no posto de saúde esperando a sua vez chegar, no trabalho, diante das propostas. Ser crente, colocar arrependei-vos no peito é fácil. Eu quero ver se arrepender do seu falso arrependimento. Desobediente, insolente, arrumador de contendas, é o primeiro a dar trabalho para todo mundo. Os irmãos de Jesus estavam no espaço geográfico onde Jesus estava, mas não no mesmo ambiente de Jesus. Um coração insensível. Mas agora eles voltaram para o cenáculo, e isso nos mostra que eles arrependeram. Eles reconheceram que Jesus é o Senhor, que Ele é o autor e consumador da fé, apesar de ser o seu meio-irmão, que em Jesus habita a plenitude de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Eles reconheceram, porque neste ambiente está sendo gerado para que nós possamos reconhecer. O lugar do cenáculo é o lugar da comunhão, onde nós reconhecemos. Verso 15 ele diz: naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras. Pedro era galileu e conhecia a palavra. Tudo que o Espírito Santo está fazendo é por meio das escrituras. E ele disse a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus: ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Assim como os meio-irmãos de Jesus, que também não creram, está aqui Judas, no culto. Irmãos, pensa numa igreja bíblica, era a igreja de Cristo. Imagina
uma igreja que o pastor não tem pecado. Você já pensou nisso? Porque eu sei que você não, mas tem gente que procura igreja sem pecado. Por isso que quando ele chega lá, a igreja é atrapalhada, porque entrou um pecador. Imagina, uma igreja que o pastor não tem pecado. A igreja dos discípulos, Cristo. Encontramos a igreja perfeita. A própria palavra sendo pregada viva. A igreja que podia andar com esse pastor 24 horas e não encontrar nele um motivo de o repreender. Imaginem, irmãos, você ficar à espreita 24 horas desse pastor para ver se ele não erra. Essa era a igreja de Cristo. Só de parábolas que Cristo narrou foram mais de 40. O sermão do monte, o sermão escatológico, uma igreja perfeita, um ambiente perfeito. Mas existia um homem no meio dessa igreja, que ele não entendeu nada. Ele estava presente na igreja, mas o coração ainda não era de igreja, de corpo. Ele não pertencia, porque no ambiente sagrado, ele ainda continuou com uma vida profana. Diante da santidade do pastor dessa igreja, ele continuou com o coração enredado pelo pecado, tomado pelo pecado, ávido pelo pecado. A mente ainda estava presa nas paixões terrenas, nos desejos efêmeros, passageiros. Alguém que esteve tão perto, mas não entrou. E é triste, porque nós percebemos, homens e mulheres, com essa mesma posição de Judas. Eles estão na igreja, mas eles estão procurando uma oportunidade para enriquecer. Eles vieram buscar casamento, veio para o lugar errado, deveria ir lá para o santo casamenteiro. Veio buscar prosperidade, veio para o lugar errado. Porque prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. São Judas que entra nos ambientes da igreja, mas ele não quer o Senhor dela, ele quer aquilo que o Senhor o oferece a ela. Por isso que ele vem na igreja para receber e não para dar, não para entregar. O coração ainda não se constrangeu, não se arrependeu. Ele não consegue amar, ele não consegue perdoar, ele não consegue pedir perdão, ele não consegue dar o braço a torcer, ele não consegue se submeter a nenhuma autoridade. Ele não consegue perceber a importância de estar em comunhão. Ele não consegue compreender a liturgia de um culto. Ele não pode ser confrontado, porque o coração ainda não foi quebrantado, não foi transformado. O desejo de Judas era as pratas. O desejo de Judas era encher as mãos de tesouro.
O desejo de Judas era cuidar da tesouraria apenas. O desejo de Judas era uma única oportunidade para atrair o Senhor da igreja. O desejo de Judas não era a escola bíblica dominical. Aliás, ele já conhecia até demais. Ele cantava tudo de trás para frente. Ele sabia o mantra. Dava paz do Senhor quando entrava. Banava a cabeça. Batia nas costas. Chamava de varão e de varoa. Gravatado, terno bonito. O Instagram de Judas era de crente. A vida que não era. Que se você fosse ver o Instagram de Judas, era só versículo. Ele estava perto. Judas se comportava decentemente, mas ele não tinha desejo de viver uma vida no secreto. Ele queria reconhecimento em público. Ele queria conchavo com o sinédrio. Ele queria atrapalhar a obra. Ele não deseja ver o crescimento de ninguém. Ele, antes o contrário, ele corta, poda. Chegou ontem, filho, senta aí. Fica assim. Nossa, mas precisa disso? Quem que fulano acha que é? Pastor, não estou gostando. Esse tema arrepender-vos está muito forte. Eu acho que tinha que falar de outras coisas mais gostosas. Mas assim, sabe, está muito difícil. Irmãos, coisa gostosa. Coisa gostosa é tomar sorvete com granulado. Evangelho machuca, fere, dói. Porque você tem que enquadrar o seu casamento nos padrões bíblicos de Atos. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O Evangelho te machuca tanto que o desejo que você tem de sonegar imposto, ele te convence em devolver a César o que é de César, mesmo sabendo que César não está fazendo a coisa correta. O Evangelho te fere tanto, porque ele te faz submeter a pessoas que você não gostaria. O Evangelho te faz submeter e reconhecer o tempo todo em arrependimento, que a sua vida velha precisa ficar para trás. Mas a gente sempre tem aquele desejo de trazer o caixão para volta, de volta. A gente até entra, mas o pé ainda continua no ralabucho. Não se arrependeu. As amizades diz quem você é. Você não tem que ser inimigo do mundo, mas influenciar o mundo. Se permite escarnecer crentes com gracejos obscenos, envolvidos em pornografias, em uma dupla vida, imoralidade, crentes com coração atrofiado, maldizente, fofoqueiro, glutão, come 16 pedaços de pizza, mas fala do tamanho da saia da irmã, hipócrita, não cede espaço, não serve ninguém, fala mal da igreja, do pastor, do vizinho, é alguém que não teve o coração alcançado, critica tudo, todos, fica esperando a hora certa de ir no sinédrio, quer entregar o Senhor da igreja, se envolve com uma vida dupla, agride a esposa, maltrata o filho, não conversa com parentes, e ainda diz que está vivendo avivamento. Aonde? Aonde? Compra e não paga.
caloteiro e continua comprando brusinha, dando mau testemunho. Coração de Judas. Vou tomar água. Irmão, se não foi para você, foi para mim essa palavra, já está sendo. No verso 17, ele diz: ele foi contado como um dos nossos. Segundo João Calvino, seria impossível de Judas ter sido justificado. Por quê? Porque as Escrituras já diziam acerca de Judas. Existem Judas que entram na nossa vida por um propósito, nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas perceba, ainda que a palavra seja dura para Judas, Jesus nunca deixou de servi-lo, continuou lavando seus pés. Judas não era fiel a Jesus, mas Jesus era fiel a Judas. Estendia a mão, lavava os pés, o tempo todo o serviu. Mas é como se a dureza de coração de Judas não tivesse outro fim, a não ser o endurecimento completo. Tamanha a sua depravação, a obscuridade do seu coração. Seria impossível dar oportunidade de Judas se arrepender, porque Judas já estava predestinado a essa queda. Não havia outro entre os discípulos. Não havia uma outra oportunidade senão essa, que Judas, ao mesmo tempo que soberanamente ele já foi escolhido como vaso de desonra, o seu próprio coração o condena. Irmão, você pode enganar a sua esposa, a Deus você não engana não. Você esconde o contatinho, mas de Deus você não esconde não. Você tira um por fora nas catiras, mas Deus está te vendo. Você não, o pessoal da Lagoinha Pedreira, senão precisam achar que... Mas existe um caminho, pregador, a palavra é dura, mas isso me fere, que se eu e você não sabe do que precisamos arrepender, a gente vai continuar saindo daqui pulando, mas como fofoqueiro ainda. A gente precisa sair daqui hoje verdadeiramente arrependidos, constrangidos pelo nosso pecado, insatisfeito com a nossa vida. Nós não podemos dar mais nenhum passo sem nos arrependermos verdadeiramente aqui hoje. No verso 18, ele diz: como recompensa recebeu pelo seu pecado um campo, e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. E as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. Irmãos, esse sempre será a recompensa, o caminho daqueles que traem a Jesus. Talvez hoje nós não traímos por dinheiro, mas nós traímos por prazer. 5 minutinhos, 3 minutos, 10, uma única oportunidade, um único negócio. Nós vendemos a Jesus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Santifique-se, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. É duro reconhecer o quanto nós precisamos voltar e recomeçar e arrepender. Tudo isso que eu citei é de uma vida pagã, imoral, como eu vivia, talvez como você vivia.
Essa palavra está servindo para que a gente coloque aqui uma pedra e não retorne a esse viver, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe uma saída para mim e para você nessa noite, e essa saída se chama arrependimento. Lágrimas. Que não seja esse campo, mas que seja como os meios irmãos de Jesus, como Maria, que eles desacreditaram, mas voltaram para o cenáculo. É tempo ainda da gente repensar a nossa rota, como na igreja de Atos. Dá tempo da gente perceber aonde a gente está errando, naquilo que a gente está exagerando ou que está faltando. A igreja de Atos é uma igreja marcada pela palavra, pelo Espírito Santo e por Jesus. O principal ponto da igreja de Atos não é Paulo e nem Pedro, é o Cristo, é as Sagradas Escrituras. Isso evidencia que quando Ele justifica, Ele chama, Ele glorifica, nem todos serão justificados. A evidência de que os 12 estavam recebendo a mesma palavra. A justificação limitada está evidenciada também em Atos. Ele justifica aqueles que creem no seu nome. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No verso 19 ele diz: todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar. Salmo está dizendo que o lugar do traidor precisa ser ocupado. E por que é que os 12 discípulos precisam ser um número completo? É uma tipificação das 12 tribos de Israel. Porque nada que Deus faz, Ele faz sem a sua palavra. Aquilo que Ele começou, Ele termina. Por isso que a única forma da gente se arrepender de verdade é preservando a sã doutrina, é guardando os mandamentos, é praticando a palavra, é observando, tendo desejo e interesse de uma leitura bíblica diária, é uma vida de oração como a igreja de Atos, é uma vida de entrega por completo. E Salmo diz: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Não entendi, é para ficar deserto ou é para ser ocupado? É para ficar deserto o lugar do traidor, aquele que vai trair, e que outro ocupe, que esse não traia mais. Que eu e você não assumamos o lugar da traição, mas o lugar onde vai complementar para o bom propósito da palavra, que vai acrescentar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. No verso 21 ele diz: portanto é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Essa era a exigência apostólica para compor o time do colégio apostólico. Esse homem precisa estar ou ter estado conosco durante o tempo em que Jesus esteve conosco, 3 anos. Nós só podemos ser igreja se nós estamos com Jesus. Como é que nós seremos levados como noiva se nós desconhecemos o nosso Senhor? Se nós não sabemos quem Ele é? Porque se soubéssemos verdadeiramente quem Ele é, faríamos a sua vontade e amaríamos uns aos outros como Ele nos amou. Se nós conhecêssemos a Jesus,
nós faríamos a vontade do seu Pai. Eu, todavia, faço a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida e a minha bebida. Porque Jesus se entregou, mesmo sendo Deus, não usurpou o céu igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, se fazendo como um de nós. Se nós conhecemos a Jesus, nós damos a nossa vida como libação, como Ele entregou naquela cruz. Se nós conhecemos a Jesus, nós tornamos servos uns dos outros. Se nós conhecemos a Jesus, nós perdoamos como Ele perdoou. Se nós verdadeiramente conhecemos a Jesus, nós viveremos os passos, porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, mas ainda fará obras maiores do que estas. Aquele que esteve com Jesus desde o seu tempo ministerial na terra. Não tem como um apóstolo ser parte do colégio apostólico se ele não se debruça sobre as doutrinas da graça. Como ele vai compreender o plano salvífico sobre ele, que foi evidenciado em Jesus? Como compreender o plano da salvação, se nós nem sabemos por que é que fomos salvos? Salvos de quê? Salvos para onde? Existe uma necessidade urgente. Nós precisamos conhecer intimamente a Jesus. E aqui no verso 22 eles dizem: desde o batismo de João até um dia que ele foi levado dentre nós às alturas, eles presenciaram a necessidade batismal de Jesus. E afinal, qual pecado havia em Jesus? Nenhum. E por que é que ele batiza? Para o exemplo, para o cumprimento das Escrituras. Ele não tinha necessidade de se batizar, mas se submeteu à sua própria palavra. Ele passou pelo processo, ele entrou na fila, ele se cadastrou-se para o lavar regenerador. Ele cumpriu o que a palavra diz. Como nós vamos nos arrepender se nós não queremos nem cumprir o que as Escrituras diz? As coisas básicas já eram para nós, já era para vocês serem mestres, mas ainda vivem dos leites maternos. Só o fato de haver entre vós dissensões e discórdia, grande é a vossa derrota, de Paulo dizendo aos Filipenses. Não queremos passar pelo processo de aperfeiçoamento, não queremos gastar tempo em um seminário teológico, não temos interesse na leitura bíblica pública, achamos chato, tedioso, conhecer a história da patrística, dos pais da igreja, da história da igreja, do plano da salvação. A gente não quer processo, a gente quer o fruto sem plantio. A gente quer o evangelho instantâneo. Eu fui 7 sábados. Se minha vitória não chegar, eu troco de profeta. É o evangelho fast food. Ah, Jesus, está demorando demais. Nossa, eu estou lá pagando o preço, sabe? Pagando o preço de oração, estou lá pagando preço, e a vitória não chega. Qual vitória que não chegou, filho? Se ele já conquistou a maior vitória na cruz do Calvário, e disse: tetelestai, está consumado. Por isso que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior vitória. Aguardamos pela nova Jerusalém que descerá do céu. Estávamos condenados, perdidos como ovelhas desgarradas.
destinados ao inferno, ovelhas sem pastor. Ele nos deu vitória, conquistando a salvação sem nenhum mérito próprio nosso, mas Ele deu gratuitamente para a sua igreja, um presente imerecido. Essa é a nossa vitória. Essa que é a nossa vitória. Era necessário que os discípulos tivessem estado com Jesus desde o batismo até a sua ascensão, ter visto, aprendido, conhecido, estado nos sermões, estado nas parábolas, estado diante da exposição da própria palavra, todas as vezes que ele pregava, visto os milagres. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja apostólica, que vive em Atos dos Apóstolos, nós precisamos estar com Cristo, conhecê-lo, prosseguindo em conhecer a Jesus, dedicar todo o nosso tempo ao aprendizado, ao crescimento das Escrituras, ao manuseio, apresentar a razão da nossa fé, a estar o tempo todo com um coração alerta, receptível, para sempre viva a palavra de Deus. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. No verso 23 ele diz: então indicaram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. É tudo o que fala desses 2, está aqui. Nós não percebemos mais em Atos o que eles fizeram, quem eram esses homens, mas o que mostra para mim e para você, é que diante do chamamento, haviam 2 homens prontos para assumir o colégio apostólico, para a substituição de Judas, daquele que estava destinado a trair. A pergunta que eu vos faço nessa noite, mediante a leitura bíblica, é se você é como um desses homens prontos a substituir, como testemunha de Jesus, da sua ressurreição. Você testemunha que Jesus ressuscitou dentre os mortos? A sua vida testemunha que você morreu no batismo com Jesus e ressuscitou com Ele quando você saiu das águas? Você é uma testemunha verdadeira de que Jesus não só morreu, mas ressuscitou para nos justificar. Você é uma testemunha verdadeira de Jesus. As pessoas olham para você e reconhecem você como um discípulo. Eis aí um discípulo. Eis aí um servo, uma serva de Jesus, alguém que parece, que fala igual, que se veste igual, que andou com Ele, tem cheiro dele, mostrando-nos qual destes 2 tem escolhido. No verso 24 ele diz: depois oraram mais uma vez: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra no qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, ao mesmo tempo que Judas estava destinado à traição, o próprio coração evidenciado de não ter sido alcançado, ele abandona o ministério. A escolha é nossa, mas ao mesmo tempo isso não anula a soberania de Deus. Nós seremos responsabilizados por nossas escolhas. Abandona o louvor, o ministério de ensino, o cuidado com as crianças. Abandonei, parei de pregar, parei de cantar, parei de ensinar, parei de isso, parei daquilo. Quem te mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Quem mandou você sair do barco?
Que história é essa de abandono? Se tem algo que precisa ser abandonado nessa noite, é o nosso pecado. Se tem algo que precisa ser abandonado nessa noite, é as mentiras, é o nosso mau caratismo, a nossa obediência, obstinação ao pecado, e não o ministério que Ele nos confiou. Nós não podemos abandonar aquele que nunca nos abandonou. Nós não podemos abandonar os talentos que Ele nos confiou. Nós não podemos entregar, porque Ele nos deu a vida eterna. Irmãos, não é hora de abandonar o ministério, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Nós não somos daqueles que pegam no arado e olham para trás. Por isso essa conferência está nos marcando. Nós nos arrependemos para não abandonar o chamado. Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar mais uma milha, nós vamos continuar ainda doendo, ainda machucado, arrastando, pelejando, sangrando, mas nós vamos prosseguir até o Calvário e entregar, para dizermos a Ele: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Nós não vamos abandonar, a não ser o pecado. Fica de pé no seu lugar. Judas abandonou o ministério, mas ele deveria ter abandonado o amor ao dinheiro. Judas abandonou a eternidade com Cristo, mas o que ele deveria ter abandonado é o desejo pelas coisas terrenas. Judas abandonou o presente da salvação, mas o que ele deveria ter abandonado era o caminho escuro em direção ao inferno.